Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que alegria grande podermos estar mais uma vez com você. O programa Encontro com a Palavra é exatamente para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Você que está acompanhando o estudo da Carta de Paulo aos Romanos, tenho certeza, está aprendendo muito. Estamos quase no final desse estudo e estamos felizes por contar com a sua participação. No Encontro com a Palavra de hoje, comentaremos os capítulos 15 e 16 da Carta de Paulo aos Romanos. A última divisão do estudo foi intitulada Portanto, Irmãos. Isso mesmo, portanto, irmãos. Paulo sempre falava, portanto, irmãos, ele sempre falava isso depois do ensino. Nos capítulos 15 e 16, ele estava resumindo tudo o que já tinha dito na carta. Acho que se você entendeu tudo que Paulo falou até aqui, também compreendeu toda a teologia do Novo Testamento. É isso mesmo, uma vez que tenha compreendido a argumentação do livro de Romanos, podemos compreender toda a teologia da Bíblia. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, possui uma única argumentação teológica e uma única mensagem. Os teólogos chamam isso de unidade da Bíblia. É a prova de que a Bíblia foi toda inspirada por Deus. Ela foi escrita por mais de 40 pessoas que viveram em diferentes épocas e em diferentes partes do mundo, mas todas elas foram inspiradas por Deus. Elas nem imaginavam que estavam escrevendo um livro que comporia um livro só, a Bíblia. Mesmo assim, todos eles apresentaram uma única argumentação, uma única teologia. Isso é impressionante. Como já dissemos, a Bíblia só foi dividida em versículos e capítulos, da maneira como nós a conhecemos hoje, no século XIII. Originalmente, a Bíblia não foi escrita com essa divisão em capítulos. Isso não fez parte da inspiração de Deus. Algumas divisões, alguns versículos e capítulos foram divididos corretamente, mas outros não. E se você observar bem, vai verificar que o texto do capítulo 14 deveria continuar até o versículo 7 do capítulo 15 de Romanos. Isso quer dizer que o capítulo 15 deveria começar a partir do versículo 8. Os primeiros 7 versículos do capítulo 15 são uma continuação do tema do capítulo 14, ou seja, Paulo ainda estava falando sobre o irmão mais fraco e a consideração e amor que devemos demonstrar por ele. Dentro da comunidade espiritual cristã existem duas maneiras de tratar a questão o que é certo e errado. A primeira é crua e simples. Algumas coisas que são pão, pão, queijo, queijo. Elas são certas ou erradas. E fim de papo. Não dá para discutir, não dá mesmo. A segunda é, o que o meu irmão mais fraco acha que é certo e errado, hein? Ou seja, nossa ética não deve ser governada apenas pelo que achamos que seja certo ou errado, mas também pelo que as outras pessoas pensam que seja certo e errado. Mesmo se não concordamos, devemos ter consideração e amor pelo irmão que pensa diferentemente de nós. Por isso, continuando o que já tinha falado no capítulo 14, Paulo escreveu a partir do versículo 1 do capítulo 15 o seguinte: Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção no versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Isso não quer dizer que na igreja todo mundo tenha que ser perfeito ou gigante espiritual. Jesus não exigiu isso logo de início de ninguém. Quando recrutou os apóstolos, Jesus disse, venham e verão, e também, sigam-me e eu os farei. Jesus não exigiu que eles tivessem todos os requisitos logo do início, não, que entendessem tudo, que crescem tudo. Jesus apenas disse, sigam-me e eu os farei. Venham e verão.
Aqui Paulo está dizendo para não esperarmos que uma pessoa que passou a frequentar a igreja agora seja um herói da fé, um gigante espiritual, nem tampouco um teólogo, um profundo conhecedor da Bíblia. Não podemos despejar sobre o novo membro da igreja uma declaração doutrinária para que ele decore e ponha em prática. Paulo está nos ensinando a lidar com os que são fracos. Observe que ele fala de suportar as fraquezas dos fracos. Interessante isso. Paulo estava se referindo às fraquezas morais e de caráter. E você pode estar se perguntando como alguém com fraquezas morais e de caráter podia ser um dos irmãos da igreja ou por que ele seria considerado fraco. Como dissemos, talvez por nós mesmos diríamos ao irmão mais fraco: se você não gosta do que está vendo, vire para o outro lado. Mas no capítulo 14 de Romanos e nos capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, Paulo tratou justamente desta questão. Lidar com o irmão mais fraco de acordo com os valores básicos de Cristo. Cada um de nós deve buscar o bem-estar e a edificação do próximo e não a sua própria edificação. Cristo deu o exemplo, sacrificando-se na cruz por ele. Por que você seria indiferente com esse irmão? O versículo 24 do capítulo 10 de 1 Coríntios pode ser facilmente mal interpretado. Acompanhe a leitura do versículo comigo. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. O ensino de Paulo não tem nada a ver com o pensamento da maioria das pessoas hoje. O que é meu, e o que é seu, até que eu consiga tirar de você. Não, isso não condiz com o ensino da Bíblia, nem com o ensino de Paulo. Paulo ensina que devemos buscar o bem-estar espiritual e o interesse do irmão e não o nosso próprio. Ou seja, esses capítulos nos ensinam a não sermos egocêntricos, mas a termos o nosso irmão no centro de nossas vidas. É isso que percebemos em todas as cartas de Paulo. Na carta aos Filipenses, ele também falou sobre buscar o bem-estar do irmão em detrimento do seu próprio interesse. Isso é contrário à natureza humana, mas foi isso que Jesus ensinou quando fez a declaração das leis de ouro. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Esta é a ética de comportamento que encontramos em toda a Bíblia. E o que é a lei de ouro? Em o que ela nos ensina? Primeiramente, e esta é a parte mais difícil, devemos nos colocar no lugar da outra pessoa. O que você faria se fosse a outra pessoa? Por exemplo, imagine que você é aquele morador de rua que passa o dia em frente da sua loja. Coloque-se no lugar dele. O que ele gostaria que o dono da loja fizesse por ele? Imaginou? Então faça isso pelo morador de rua. Para os casados, esta é a lei de ouro para o relacionamento. Marido, coloque-se no lugar da sua mulher e descubra o que ela gostaria que você fizesse por ela. Descobriu? Agora faça. Deve ser difícil fazer isso. Ninguém o faz. Mas, na verdade, é bem simples. Só que ninguém faz. Então, talvez não seja tão fácil assim, mas também não é tão difícil. Basta colocar-se no lugar da outra pessoa. Mulher, coloque-se no lugar do marido e imagine o que ele gostaria que você fizesse e faça. Pronto. É claro que é uma rua de duas mãos. Agora você, mulher, coloque-se no lugar do homem com todas as pressões, desafios e problemas de uma rotina de trabalho. Como você gostaria de ser recepcionada ao chegar em casa do trabalho? Depois que você encontrar a resposta, coloque-a em prática. Esta é a lei de ouro do relacionamento conjugal. Colocar-se no lugar do outro. Creio que o maior desafio que Jesus lançou no contexto das leis de ouro está representado no Sermão da Montanha. O final do sermão foi como se Jesus dissesse àqueles que o acompanharam no primeiro retiro espiritual, ouvindo o seu ensino: olhem para baixo, para todas aquelas pessoas no pé da montanha. Olhem para suas vidas e seus problemas, resultado de não crerem como vocês creem. Elas não são discípulos como vocês são e não sabem o que vocês sabem. Se vocês fossem um deles, descrentes, o que gostariam que um crente em Jesus fizesse por vocês? Já imaginou? Agora coloquem sua descoberta em prática. Isso faria de nós missionários para o mundo, cristãos com uma visão global. Isso faria qualquer cristão diferente com uma visão para o mundo. Mas somos egocêntricos, não é? A natureza humana nos leva a fazer exatamente o contrário deste ensinamento. Mas esse é um dos valores de Cristo que Paulo aplica à igreja.
O corpo de Cristo também é feito desses irmãos mais fracos, extremamente escrupulosos, um sinal da fraqueza deles. Eles são cuidadosos ao extremo e consideram errada a prática de costumes inocentes. A questão é saber o quanto amamos esses irmãos. Coloque este irmão no centro da sua vida e deixe de viver para satisfazer apenas a sua vontade. Viva por ele, para a edificação dele. Paulo continua dizendo que Jesus deu o exemplo e depois, nos versículos 4 e 5, ele escreveu palavras que considero muito importantes para nós, uma das minhas preferidas. Acompanhe comigo. Pois tudo que foi escrito no passado, quer dizer, no Velho Testamento, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usa 2 vezes a palavra em grego upomona, traduzida por perseverança. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Quando estamos passando por uma dificuldade, nossa primeira reação é orar: Senhor, tira-me desta situação. Algumas vezes Deus tira. Este é o significado de salvação. Mas muitas vezes clamamos a Deus para nos livrar e Deus responde simplesmente dizendo não. Foi assim que Deus respondeu a Paulo quando ele orou para que lhe fosse retirado o espinho da carne. Não, mas vou lhe dar a graça para você aguentar. Foi essa a resposta de Deus. Esse é o significado da palavra upomona, suportar, aguentar firme. E aqui no texto de Romanos, upomona foi usada como perseverar. Quer dizer que Deus vai lhe dar a graça para suportar a pressão ou o problema. Se fizermos um traçado de todas as vezes que esta palavra foi usada na Bíblia, constataremos que saber perseverar é uma virtude. No capítulo 5, Paulo escreveu que devemos nos alegrar no sofrimento, porque o sofrimento produz upomona. Upomona é uma virtude espiritual que nos leva a alcançar bênçãos maravilhosas. Por exemplo, desenvolve o nosso caráter. E depois este caráter espiritual nos leva a ter esperança. Um tipo de esperança diferente, que não decepciona. Responda para mim, você já tem essa esperança? Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.